Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Então, vamos para mais um estudo no nosso seminário bíblico. Vamos estudar sobre os livros poéticos e hoje a gente vai estar encerrando o Antigo Testamento. Então, se você quiser conhecer as informações interessantes para vocês poderem compreender melhor os livros de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares e de Lamentações, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se interessar por este conteúdo, tá bom? Então vamos continuar com o nosso curso e agora vamos falar sobre os livros poéticos do Antigo Testamento. O que são os livros poéticos? Livros poéticos que alguns estudiosos também chamam de livros sapienciais. Né? Na Bíblia cristã, os livros poéticos ou sapienciais, eles aparecem geralmente entre Jó e Cantares. E também incluímos o livro de Lamentações por conta da natureza poética e litúrgica do livro. Né? O livro de Lamentações, que é um livro que foi escrito por um profeta, num contexto histórico muito específico, mas pela sua característica literária, ele vai ser enquadrado entre os livros poéticos. E na Bíblia hebraica, esses textos eles pertencem aos escritos, os Ketuvim. Né? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Lamentações e Eclesiásticos aparecem em agrupamentos diferentes. A expressão poéticos não significa que todos têm o mesmo gênero literário, tá? Tem sabedoria, tem cântico, tem oração, tem poesia amorosa, tem lamento nacional, então tem diversos tipos de gêneros literários nesse grupo de livros. E na leitura evangélica, esses livros eles vão ensinar a viver diante de Deus com sabedoria, reverência, adoração, honestidade emocional e esperança. Então são livros que eles possuem um caráter muito muito emocional. Eles são livros com um caráter muito devocional também. Então, geralmente, quando as pessoas querem um livro que vão falar de esperança, que vai falar do relacionamento com Deus, de como é maravilhoso a gente ter um relacionamento com Deus, a gente vai ver essas informações, a gente vai ter muito isso nesses livros. Principalmente livros de Salmos, Provérbios, são livros que as pessoas gostam muito de ler, são livros muito prazerosos da gente ler. Como é que a gente deve ler a poesia hebraica? Bom, a poesia hebraica ela trabalha mais com paralelismo de ideias do que com rima, né? Diferente da poesia que a gente está acostumado a ver em português, né? Aquela poesia parnasiana, que você tem rimas no final de cada estrofe, né? A poesia hebraica ela não funciona assim, ela funciona com paralelismo de ideias. Uma linha ela vai ecoar, ampliar, contrastar ou completar a outra. Né? Então você vai ver, por exemplo, se você vê o Salmo 119, Salmo 119 são 176 maneiras de falar de como é muito bom você ler, estudar e compreender a palavra de Deus. Então você vai ter isso várias vezes em vários dos textos que a gente vai encontrar aqui. Os livros poéticos eles usam imagens, metáforas, perguntas retóricas, repetições, acrósticos e discursos dialogados. Por exemplo, quando a gente fala de acrósticos, que são aqueles textos em que a primeira letra vai formar alguma palavra, a gente também vê isso no Salmo 119. No Salmo 119 ele é dividido em 23 grupos de 8 versículos cada, e esses grupos de versículos eles começam no hebraico com a letra que vai estar no subtítulo que a gente vê. Então tá lá, subtítulo Aleph, todos os versículos vão começar com Aleph. Né? Bet, todos os versículos vão começar com Bet, e por aí vai. Então é uma poesia muito interessante, até no hebraico é uma poesia muito agradável de ver, porque você consegue ver na própria redação, você consegue ver a poesia sendo construída. Outra coisa, nem todo texto poético ele deve ser lido como uma promessa direta, isso é importante, tá? Muitas vezes o texto expressa oração, sabedoria observada, dor, louvor ou reflexão existencial. Então, por exemplo, vai ter texto no livro de Jó que não é para a gente tratar como algo que a gente deve realizar, porque em situações ali, por exemplo, são os amigos de Jó que estão querendo desestimular ele que estão falando. Então a gente precisa analisar o que está sendo dito ali para entender o contexto.
Então, a boa leitura desses textos da poesia hebraica vão observar o gênero literário, o contexto a que ele foi escrito. Por exemplo, alguns salmos, eles vão ajudar a gente nisso, colocando no topo do salmo quem foi que escreveu, por que ele escreveu aquilo. Então, Salmo 51 é um salmo de Davi, onde ele mostra o arrependimento por ter pecado com Batseba. A gente vai ter a voz do texto, tem voz ativa, tem voz passiva, e o propósito teológico, né? Vai ter texto que vai ser para adoração, vai ter texto que é para instrução, vai ter texto que vai ser para correção, texto para contemplação, para consolo, né? Então, isso aí vai ajudar a gente a compreender esses textos. E aqui é muito interessante porque alguns desses textos vai ser interessante você ter uma Bíblia de estudos do lado. Porque a Bíblia de estudos ou algum livro que faça um estudo mais apurado daqueles capítulos vai trazer o contexto para a gente, que às vezes não vai ficar muito claro no texto que é apresentado no texto bíblico. Então, você ter um aparato ou você saber um site com uma ferramenta para que você possa saber quando que foi escrito aquele texto, por quem foi escrito aquele texto, isso vai ser muito importante para que você possa ter uma visão mais apurada e mais fiel de qual era o sentido que estava querendo ser dado para aquele texto. O panorama histórico é muito importante da gente falar aqui. Tá pequenininho aí para vocês, infelizmente eu não tive tempo de formatar, mas se a gente olhar essa linha do tempo aqui embaixo, o livro de Jó é uma tradição patriarcal, é uma tradição antiga. Tá? Tem estudiosos que dizem que ele foi redigido mais para frente, no pós-exílio, mas a tradição vai entender que o livro de Jó ele tem uma tradição bem antiga e foi passado de geração em geração. Os livros de Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes teriam sido escritos na monarquia durante os reinados de Davi e Salomão. Tá? Você vai ter Salmo de Davi, você vai ter Salmo de Salomão, os Provérbios são de Salomão, o livro de Cantares e Eclesiastes são de Salomão. O livro das Lamentações de Jeremias foi escrito no exílio, né? Foi escrito no exílio, então o exílio aí por volta de 586 a.C., quando o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia, e a forma final desses textos foi redigida e colecionada no pós-exílio. Aliás, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, ela vai ser compilada, vai ser compilada, juntada no período do pós-exílio, quando as pessoas voltarem da Babilônia, se assentarem de volta em Jerusalém, o templo for reconstruído. Quando o culto é reconstruído, eles compilam todos os textos, eles trazem todos os textos, né? Os livros poéticos cristãos reúnem textos da sabedoria, louvor, amor e lamento. Na Bíblia hebraica eles pertencem aos escritos, a gente já comentou sobre isso. Jó, Salmos e Provérbios são os principais representantes da poesia e sabedoria hebraica, com Cantares, Lamentações e Eclesiastes integrando os 5 rolos. A composição ela é ampla, porque tem textos ligados à monarquia, coleções preservadas e editadas posteriormente e poemas associados à experiência do exílio. Por exemplo, tem aqueles salmos bem pequenininhos, logo depois do Salmo 119, eles são conhecidos como salmos da marcha. Eles eram entoados pelas pessoas que estavam vindo do exílio de volta para Jerusalém. Então, enquanto eles andavam vindo de volta para a Terra Prometida, eles entoavam aqueles salmos. Então, é algo bem interessante. Isso quando você tem um livro que vai fazer uma introdução aos salmos, ou então uma introdução ao Antigo Testamento, e ele vai se apurar ali sobre o livro de Salmos, e ele vai falar sobre isso, sobre como esses salmos eles eram entoados quando as pessoas estavam caminhando, estavam naquele processo esperançoso de voltar para a Terra Prometida. Tá? Então, é muito interessante a gente perceber, quando a gente faz esses estudos mais aprofundados, como que cada texto ele se enquadra dentro da história do povo de Israel. Bom, vamos agora falar sobre cada um dos livros, né? Vamos começar com o livro de Jó, que a autoria e a datação, a autoria é anônima, tá? Vocês podem pensar assim, foi Jó que escreveu. Não, não foi. Tá? A autoria dele é anônima, ele fala sobre a história de Jó, né? Jó que teoricamente viveu no período patriarcal, né? Esse é o cenário narrativo,
né? A tradição judaica, ela discute diferentes possibilidades de autoria, então a gente não tem como fechar. O cenário narrativo, ele parece antigo e patriarcal, ou seja, antes do reinado, antes dos juízes, da ida à Terra Prometida. A gente está falando assim, lá da época de Abraão, de Isaac, Jacó, José, tá? Seria nessa época que o cenário narrativo de Jó estaria inserido. A forma final do livro geralmente tratada como obra sapiencial madura, ou seja, já dentro de um contexto em que a poesia hebraica já estava estruturada. Então, o que se imagina? Que a história de Jó foi passada de geração em geração, e aí, quando chegou na época da monarquia, é que ele foi redigido, foi colocado no papel, e aí a história ela teve uma forma, foi moldada com a forma da poesia, como a gente conhece já em outros contextos e outros textos. Os personagens são Jó, a sua esposa, Elifaz, Bildade e Jofar, são os três amigos que ficam contestando Jó ali por conta dos problemas que ele tem. Eliú, que é o amigo mais extremo, e o próprio Senhor, que responde a Jó no clímax do livro. O conteúdo é a perda extrema de Jó, que abre uma grande discussão sobre sofrimento, justiça, culpa, inocência e limites da compreensão humana, né? Basicamente, os amigos de Jó falando que ele tinha pecado escondido por conta das perdas que ele teve, e Jó se defendendo, dizendo que ele foi fiel, ele foi temente ao Senhor, né? E ele não conseguindo entender o que tinha acontecido. E o sentido teológico do texto é que o livro ele rejeita explicações simplistas do sofrimento e afirma a soberania de Deus, a integridade da fé e a necessidade de humildade diante do mistério. Ele é um texto em que ele descarta a ideia de que o nosso sucesso ou o nosso sofrimento estão atrelados a qualquer tipo de comportamento nosso, tá? E esse texto ele vai dialogar muito com os textos históricos, por exemplo, que vão falar da teologia da retribuição, aonde o povo de Deus seria próspero se adorasse ao Senhor em vez de adorar aos ídolos. Por que ele vai fazer isso? Porque lá no contexto nacional, Deus queria mostrar que só ele era o Deus verdadeiro, que os ídolos eram deuses falsos, que os outros povos adoravam deuses falsos e que era para o povo não adotar essa idolatria. Então, naquele contexto, a teologia da retribuição, que dizia que Deus iria abençoar o seu povo que tivesse ele como Senhor, fazia sentido. Já aqui, o que o autor vai querer dizer é o seguinte: enquanto lá existia um contexto para Deus abençoar o seu povo, mostrando que ele era o único e verdadeiro Deus, aqui no sentido individual não deve existir esse tipo de orgulho. Se eu sou santo, eu vou ser mais abençoado. Se eu estou passando por dificuldades, eu tenho pecado escondido. O livro de Jó dinamita esse tipo de pensamento, que era um pensamento que iria permear o povo de Deus durante a sua caminhada. Tanto é que Jesus vai bater nisso lá na frente, quando ele vai falar com os maiorais lá, com os fariseus e tudo mais, falando da situação das pessoas que perderam a vida na queda da torre. E ele vai falar, olha só, aquele pessoal lá é menos filho de Deus do que aqueles que não passaram por essa dificuldade. Então, a ideia aqui é exatamente essa, é mostrar que Deus é soberano, todos nós estamos debaixo do mesmo sol e podemos passar pelas mesmas dificuldades. Sendo que aqui existia um propósito para os sofrimentos de Jó, né? Que foi o inimigo chegando e falando, olha, ele só é fiel porque ele tem de tudo do bom e do melhor. Então Deus permite que o inimigo tire tudo de Jó para poder ver se Jó se permanecia fiel ao Senhor ou não. A estrutura do texto do livro de Jó, capítulos 1 e 2 tem o prólogo narrativo, que é onde a integridade de Jó é provada por meio de perdas, dor e aflição.
Dos capítulos 3 a 31, nós temos os diálogos entre Jó e os seus amigos, e aí o sofrimento é debatido a partir da ideia de retribuição, mas Jó insiste em sua inocência. Depois dos capítulos 32 a 37, surgem os discursos de Eliú, onde uma nova voz tenta explicar a disciplina e a grandeza de Deus. Depois dos capítulos 38 a 41, nós temos os discursos do Senhor, onde não há uma explicação simples, mas Deus revela a sua sabedoria e governo sobre a criação, ou seja, Deus não explica por que Jó passou por aquilo, mas ele reafirma a sua soberania. E depois, no capítulo 42, nós temos a resposta de Jó, onde ele reconhece os seus limites, e o epílogo, onde ele intercede por seus amigos e ele tem tudo o que ele perdeu restaurado e restaurado em dobro. Tá? Então, essa é a estrutura breve do livro de Jó. É um livro bastante agradável de ler, onde você tem muita repetição nos discursos entre Jó e os seus amigos, mas você tem um diálogo constante. Né? E aí no final, na parte em que vai falar da soberania de Deus, às vezes a gente é confrontado com essa soberania, mas no final a gente vê que Jó, pela sua fidelidade, ele vai ter tudo aquilo que ele perdeu para ser testado, restaurado em dobro. Tá? Então é um livro bem interessante que mostra também esperança e tudo, e ele serviu para provar isso para o povo, de que esse papinho de que se você está passando por problema é por causa de pecado escondido, isso é papinho furado. O livro de Salmos já é um livro mais interessante, né? É o maior livro da Bíblia, são 150 capítulos, e ele tem autoria e datação compostas. Tá? Ele é uma coleção de salmos, ele não é um livro, para começo de conversa, ele não é um livro só, são 5. Tá? E além disso, ele é uma coleção composta por vários autores e períodos. Tem salmo atribuído a Davi, tem salmo atribuído a Asaf, tem salmo atribuído aos filhos de Coré, tem salmos associados a Salomão, salmo associado a Moisés e vários salmos de autores anônimos. Tá? Então é uma coletânea de cânticos, de orações, de hinos, lamentações, ações de graças, cânticos reais, salmos de sabedoria, cânticos de peregrinação. É como se eles tivessem pego toda a parte litúrgica e poética e musical que eles tinham, pego toda essa tradição e colocaram no livro só. Que na verdade não são 5, como eu falei. O uso histórico dos salmos está ligado à vida devocional de Israel. Então, o povo tinha seu relacionamento devocional com Deus, eles entoavam essas músicas, assim como nós entoamos as nossas hoje. Tá? Era também ligado ao culto ao Senhor, ao templo e à formação espiritual do povo de Deus. O sentido teológico do livro é que o livro ele ensina a falar com Deus em todos os estados da alma: alegria, culpa, medo, gratidão, esperança, perplexidade e confiança. Ou seja, o livro de Salmos ele vai mostrar como que a gente deve manter o nosso relacionamento com Deus independente do nosso estado de espírito, independente de como nós estamos. Às vezes a gente ora só quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Mas quando a gente está triste, a gente está com medo, a gente está se sentindo culpado, a gente fica quieto. Mas, na verdade, o livro de Salmos ele vai nos estimular a nos relacionarmos com Deus mesmo quando a gente está passando por dificuldades, mesmo quando nós estamos caindo em pecado. Nós vemos isso em diversas instâncias, né? Os Salmos de Davi, em diversas vezes ele pede perdão ao Senhor pelos pecados que ele comete e pelos pecados que ele cometeu. Então, ele é um livro também muito interessante, é um dos livros talvez da Bíblia mais lidos, que é assim, quando as pessoas pegam a Bíblia, geralmente elas já começam a ler os evangelhos e começam a ler os salmos. Tá? E é muito natural, porque são textos muito devocionais, são textos muito agradáveis, são orações, fazem muito bem a alma. Tá? A estrutura do texto, assim, é até difícil estruturar o livro de Salmos, mas ele é dividido em 5 livros, inclusive se você pegar a sua Bíblia, você vai ver lá, primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, você vai encontrar isso, tá? Os Salmos 1 a 41 tem muitos salmos davídicos, uma forte ênfase em confiança, lamento e injustiça, mas tem vários outros temas incorporados. O livro 2, dos Salmos 42 a 72, você tem Salmo dos filhos de Corá, de Asaf e de Davi, termina com uma doxologia. O livro 3, dos Salmos 73 a 89,
concentra crises comunitárias e perguntas sobre a aliança davídica. O que são crises comunitárias? Esse é o povo que foi levado cativo, que está vendo outros povos prosperar e está se perguntando, poxa vida, mas por que esses outros povos estão prosperando? Por que os nossos dominadores estão prosperando? Por que a gente está passando por isso? Então você vê essa crise, aqui você tem muito salmo exílico, né? Muito salmo escrito no exílio aqui nessa parte do livro de Salmos. O livro 4, dos Salmos 90 a 106, vai reafirmar o reinado do Senhor, mesmo diante da fragilidade humana. E o livro 5, dos Salmos 107 ao 150, reúne louvor, cânticos de peregrinação e culmina no grande chamado Louvai ao Senhor. Os cânticos de peregrinação são aqueles salmos curtinhos que a gente comenta, de 2, 3 versículos, que eram entoados quando o povo estava marchando, estava vindo lá do exílio de volta para Jerusalém. Eles entoavam esses cânticos durante a marcha, durante a sua caminhada. Tá? Então, o livro de Salmos geralmente assim, é aquele livro que, para você fazer devocional, é um livro maravilhoso. Ele vai trazer textos que vão falar a nossa alma mesmo e vai nos estimular a nos relacionar com Deus, compreender a sua grandeza e tudo mais. Assim, para a gente poder fazer um belo estudo do livro de Salmos, a gente precisaria de uns 6 meses para a gente poder se debruçar sobre cada salmo, a gente poder estudar ele, a gente poder se aprofundar nele, a gente ver os contextos e tal, para a gente poder conseguir compreender assim plenamente o que os salmos estão trazendo para nós. O livro de Provérbios, por outro lado, esse tem uma produção bem clara de que ele é associado principalmente a Salomão, mas o próprio livro ele vai mencionar outras coleções, como a dos sábios Agur e Lemuel. Você vai encontrar isso lá no começo de alguns capítulos. O conteúdo do livro são instruções de sabedoria prática sobre família, trabalho, fala, justiça, dinheiro, disciplina, prudência, amizade e temor ao Senhor. O livro de Provérbios é talvez se não o livro mais prático da Bíblia. Tá? Enquanto o livro de Salmos ele é um livro devocional, que você lê, que você degusta, e você ora, você louva a Deus pelo que está ali, o livro de Provérbios é orientação atrás de orientação, bem prático, né, para a nossa vida. O estilo literário são máximas curtas, contrastes entre o sábio e o insensato. Isso acontece muito no livro de Provérbios. Dentro de cada versículo você vai ver o que o sábio faz, o que o insensato faz. E aí você vê esse contraste o tempo todo. Também tem ensino paterno e observações da vida cotidiana. E o sentido teológico é que a sabedoria bíblica começa no temor do Senhor. Né? Quando a gente teme ao Senhor, assim começa a sabedoria. Viver bem também não é apenas ser inteligente, mas ordenar a vida diante de Deus. Né? Não adianta a gente querer achar que a nossa inteligência humana vai dar conta de tudo que a gente precisa fazer, de todas as decisões que a gente precisa tomar. A gente, quando coloca a nossa vida diante de Deus, isso vai permitir com que Ele mostre a nós qual é o melhor caminho. A estrutura breve do livro de Provérbios, você tem do capítulo 1 ao capítulo 9 discursos de sabedoria, onde o pai instrui o filho. Aqui nós vemos muito discursos que parecem ser de Salomão falando com o seu filho, né? Mas também a gente pode ver como Deus falando com o seu povo. A sabedoria ela é apresentada como a voz que chama à vida. Os capítulos 10 até o capítulo 22, versículo 16, são provérbios de Salomão, que são ditos curtos sobre justiça, linguagem, trabalho e relações humanas. Do capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 24, versículo 34, são as palavras dos sábios, são conselhos morais e sociais em forma de instrução. Dos capítulos 25 ao 29, outros provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias. E os capítulos 30 e 31 são palavras de Agur, Lemuel e poema da mulher virtuosa. Então, muitos ditos práticos que servem para todos nós, são ditos atemporais. Muitos dos escritos que tem aqui nos provérbios acabaram virando legislação, né, na nossa sociedade. Então, são textos muito interessantes também da gente poder ler, da gente estudar, para poder trazer para nós como que a gente deve agir nos dias de hoje. Já o livro de Eclesiastes também é associado a Salomão, por causa da figura do pregador,
né? Também no hebraico Kohelet, e também do perfil real da pessoa que está falando. Você vê que é um rei que está falando, né, nesse texto. E a pesquisa acadêmica geralmente considera uma composição ou forma final posterior. Como a gente tem falado, né, os ensinos passados de geração em geração, quando chega ali no exílio, no pós-exílio, eles são compilados. O conteúdo vai ser uma reflexão existencial sobre trabalho, prazer, sabedoria, morte, injustiça, tempo, finitude e limites humanos. Por que você vai ter esse tipo de sabedoria aqui? E é um texto que ele confronta muito com o livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes, às vezes, ele parece até um pouco pessimista. Por que isso? Porque geralmente a tradição vai entender que o livro de Eclesiastes ele foi redigido por Salomão quando ele estava no final da vida. Enquanto que Provérbios foi redigido por Salomão durante o auge da sua vida e da sua glória como rei de Israel, já o Eclesiastes foi feito no final da vida dele, depois que ele caiu, pecou, perdeu boa parte da riqueza que ele tinha. Então, nesse momento, quando Salomão está nos seus últimos dias, ele percebe, caramba, tudo que eu fiz, tudo que eu tive, aquilo é tudo vaidade, porque eu não vou levar nada disso para o outro mundo. Então, é por isso que o livro de Eclesiastes ele é bem existencial, né? Ele vai mostrar como que aquilo que a gente faz nessa vida, a gente não vai levar, né? Então, a gente precisa cuidar, porque ele fala que tudo isso é vaidade, né? Vaidade que no hebraico também tem o sentido de vacuidade, é um vácuo, não serve para nada. E o estilo literário é uma meditação sapiencial com tom realista, perguntas difíceis e observação crítica da vida debaixo do sol, né? Então, essa vida difícil que todos temos aqui. E o sentido teológico, o livro vai confrontar ilusões humanas e conduz à reverência. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o eixo final da existência. A estrutura breve do livro de Eclesiastes, do capítulo 1 até o capítulo do capítulo 1, versículo 1 ao 11, nós temos a abertura, a vaidade e a repetição da vida debaixo do sol. Do capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 26, a busca por sabedoria, prazer, obras e realizações. Nada oferece sentido absoluto sem Deus. Do capítulo 3 ao 6, nós temos textos que falam sobre o tempo, o trabalho, a injustiça, a solidão e limites do controle humano. Dos capítulos 7 ao 11, nós vamos ver provérbios, conselhos e observações sobre sabedoria, morte, governo e prudência. E no capítulo 12, um chamado final à lembrança do Criador, temor de Deus e juízo divino. Tá? Então, o livro de Eclesiastes ele vai ser um livro mais realista, mais pé no chão, e ele vai mostrar essa necessidade de nós compreendermos o sentido da vida aqui, entendendo que a vida não termina aqui, né? Então, a gente tem essa abordagem nesse livro. Já o livro de Cantares, esse livro é bem interessante, né? Ele é tradicionalmente associado a Salomão. O texto hebraico sugere Cântico dos Cânticos, ou seja, um cântico por excelência. E esse livro, ele é, na verdade, uma poesia entre um casal, né? Ele é uma poesia de um casal. Você tem o amado, você tem a amada e você tem as filhas de Jerusalém. E o livro ele é construído como uma poesia dialogada e intensamente magética. Você lê o livro de Cantares e você vê claramente o relacionamento entre o marido e a mulher, né? Inclusive ali, você em alguns textos, em alguns versículos, você consegue ver um relacionamento conjugal muito intenso, né? É um texto que celebra o amor, o desejo, a beleza, a busca e a reciprocidade no relacionamento conjugal. E o sentido teológico é de que na leitura evangélica ele valoriza a bondade da criação, a dignidade do amor conjugal e em leituras cristãs tradicionais pode também inspirar reflexões sobre aliança e amor fiel. Tá? Tem gente que gosta de associar o relacionamento aqui entre o marido e a esposa ao relacionamento entre Deus e a igreja, mas não é essa a intenção desse livro, tá? Isso aí já é uma alegoria que as pessoas gostam de fazer ao livro de Cantares, que eu não gosto. Na verdade, ele é bem realista mesmo no relacionamento entre um marido e uma mulher, e ele deve ser lido desta forma. E aí, a partir disso, você aprende sobre fidelidade, relacionamento,
tá? Então é sob essa ótica que esse livro tem que ser lido, tá? A divisão dele, a estrutura dele, nós temos do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 7, uma abertura poética que vai falar sobre desejo, admiração e convite ao amor. Do capítulo 2, versículo 8 ao 3, versículo 5, uma busca e um encontro, onde a amada procura o amado e celebra a sua presença. Do capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1, o cortejo, o casamento e a exaltação da beleza do amor. Do capítulo 5, versículo 2 ao capítulo 6, versículo 3, a ausência, busca e reconciliação. E do capítulo 6, versículo 4 até o final do livro, a maturidade do amor, a exclusividade, a força e a permanência. O amor é forte como a morte, tá? Então, é um texto que é um texto que fala de relacionamento de marido e mulher, não fala de relacionamento entre Deus e sua igreja. Isso é uma alegoria posterior que algumas pessoas gostam de fazer, e a gente precisa entender o livro como ele é, tá? Então, ele é um livro excelente para ser lido e trabalhado entre casais dentro da igreja, tá? E ele faz todo sentido. Nós estamos falando de Salomão. Salomão teve um monte de mulher, então com certeza ele saberia falar sobre como deveria ser o relacionamento com a esposa dele. Não é que eu estou falando que a gente deve ter um monte de mulher, muito pelo contrário, tá? E por fim, a gente tem o livro das Lamentações, Lamentações de Jeremias, né? O autor dele é tradicionalmente atribuído a Jeremias, situado após a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586. Inclusive, esse livro ele na Bíblia se encontra logo depois de Jeremias, né? Você vai ler Isaías, Jeremias, e aí vem as Lamentações de Jeremias. Então você lê o livro de Jeremias e logo depois você vê a tristeza dele com a destruição da Babilônia. São poemas de luto pela cidade caída, pelo tempo destruído, pela dor coletiva e pelas consequências do pecado nacional. Então, ele é um texto carregado de emoção, de remorso, de luto, de tristeza pela queda de Jerusalém. Então, vocês veem que ele é um contexto totalmente diferente do que a gente viu dos outros, né? Enquanto os outros você tem, no livro de Salmos, você tem devocionais, no livro de Provérbios, você tem sabedoria, no livro de Eclesiastes, você tem sabedoria, no livro de Cantares, você tem um texto que vai falar sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. No livro das Lamentações, você vai ter um livro que vai demonstrar toda a dor e a tristeza pela perda do povo com relação à cidade santa, a cidade eterna, né? A cidade de Jerusalém. E o sentido, o estilo literário, poesia de lamentação, com acrósticos alfabéticos e forte linguagem de dor, vergonha, memória e súplica. E o sentido teológico do livro, ele vai unir o reconhecimento do juízo divino com esperança na misericórdia do Senhor, que se renova mesmo no meio das ruínas. É importante que a gente entenda que antes da cidade cair, muitos profetas vieram e falaram para o povo e falaram para os líderes do povo que se eles não se emendassem e eles não abandonassem a idolatria, aquilo ia acontecer. Como o povo não abandonou a idolatria, a condenação veio. E aí, quando a condenação vem e o povo é mandado cativo, vem a compreensão de que havia dado ruim. E aí o povo é que começa a se arrepender e aí começa a lamentar tudo aquilo que eles fizeram. A estrutura breve do livro de Lamentações são 5 capítulos. Capítulo 1, Jerusalém, ela é personificada como a viúva solitária e envergonhada. No capítulo 2, a gente vai ter uma descrição do juízo divino e da destruição da cidade. É uma descrição muito severa, muito impressionante. No capítulo 3, nós temos o lamento individual no centro do livro, que inclui a confissão da esperança nas misericórdias do Senhor. No capítulo 4, a gente tem o contraste entre a glória passada e a humilhação presente. E o capítulo 5, nós teremos a oração comunitária pedindo restauração. Converte-nos a ti, Senhor. Então, esses são os livros poéticos ou sapienciais do Antigo Testamento, tá? E os grandes temas teológicos dos livros são a sabedoria, que a vida precisa ser compreendida a partir do temor do Senhor, não apenas pela experiência humana.
tá? Nós não nos bastamos, não nos limitamos quando a gente vive essa vida, a gente precisa buscar ao Senhor. Quando a gente busca o Senhor, Ele nos concede sabedoria para a gente poder lidar com os problemas dessa vida. O sofrimento, né? A gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Tanto Jó quanto Lamentações mostram que a fé bíblica não ignora a dor, mas a leva diante de Deus com honestidade. Tá? Então o cristão, não é que o cristão ele não sofre, o cristão sofre, mas ele sabe como lidar com isso, levando o seu sofrimento a Deus, para que Deus possa trabalhar no seu coração. Nós também temos a adoração. Os salmos eles vão formar a linguagem da oração, do louvor, do arrependimento e da esperança do povo de Deus, né? O amor e a criação, porque o livro de Cantares vai celebrar o amor humano dentro da bondade da criação divina. Tá? Então, quando a gente observa o livro de Cantares, a gente percebe, poxa, Deus ele nos deu essa vida prazerosa que a gente tem nesse mundo, graças à sua bondade. A gente não precisava disso, mas Deus nos deu essa vida prazerosa de larga bondade e a gente deve apreciá-la. E a finitude, né? O livro de Eclesiastes ele vai confrontar a vaidade dos projetos humanos quando Deus é deixado fora do centro, né? E aí a gente vai ver, poxa, eu fico imaginando Salomão no final da vida. Caramba, construí esse palácio todo, né? Tem esse trono de ouro aqui, cheio de marfim e tal, e para nada, porque eu vou morrer e não vou conseguir levar nada. Então, para que eu fiz tudo isso? Para que eu gastei tudo isso? Né? Então, esse confronto do homem com a sua vida no final, a gente vai ter esse confronto no livro de Eclesiastes. E por que a gente deve ler os livros poéticos? Bom, primeiro, que os livros poéticos eles vão ensinar que a fé bíblica ela envolve mente, coração, corpo, memória, sofrimento e esperança. E é todo um apanhado de emoções que vão formar a fé bíblica. A fé bíblica ela não é apenas uma fé vitoriosa, ela não é uma fé apenas comercial, em que você tem a certeza ou a esperança de que você vai ser rico, milionário. Não é isso. Muito pelo contrário. A fé bíblica ela vai envolver a compreensão de que nesse mundo a gente também passa por dificuldades, a gente também sofre e que Deus vai nos ajudar quando isso acontecer. Eles dão palavras para realidades que todo crente experimenta: alegria, perda, dúvida, amor, arrependimento, medo e confiança. Também corrigem uma espiritualidade superficial. Nem toda dor é falta de fé, nem toda prosperidade é sinal de sabedoria. Isso é importante que a gente relate, tá? Tem gente que acha que porque Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria e deu riqueza, então assim Deus vai fazer com a gente. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, tá? E a gente vai perceber isso nesses textos. E na perspectiva cristã evangélica, esses livros eles formam discípulos que adoram, pensam, sofrem, amam e esperam diante de Deus. E a gente aprende a viver diante do Senhor com reverência, sinceridade e esperança quando nós lemos os livros poéticos, tá bom? Então, esse foi o nosso curso sobre os livros poéticos. Com isso, nós concluímos o estudo do Antigo Testamento. Nós passamos por todos os livros do Antigo Testamento. E nas próximas 2 aulas, nós vamos ver os livros do Novo Testamento. Como os textos do Novo Testamento eles são um pouco diferentes na sua estrutura, nós vamos condensar o Novo Testamento todo em duas aulas, tá? Primeira aula, a gente vai fazer um panorama breve do Novo Testamento. Nós vamos falar dos Evangelhos e do livro de Atos. E aí depois, na segunda parte, nós vamos falar das cartas, né? Nós vamos falar dos textos que são as cartas de Paulo, as cartas universais, vamos falar sobre o livro de Hebreus, vamos falar sobre Apocalipse. E a gente vai juntar tudo numa aula só, tá? E aí, com isso, a gente vai terminar o nosso panorama bíblico e estaremos dando início aos estudos temáticos, onde outros professores estarão se aprofundando sobre outros temas relevantes e interessantes sobre a Bíblia. Tá bom? Então, desde já, muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso curso. Se você perdeu algum outro curso do nosso Panorama Bíblico, não deixe de ver a playlist que está aqui no canal, que tem todos os vídeos com todos os nossos panoramas, desde uma introdução à Bíblia até uma introdução ao Antigo Testamento e todas as divisões que a gente encontra no Antigo Testamento.
não deixem de ver, de assistir, para que vocês possam se edificar na sua fé e no seu conhecimento bíblico, e caso o conteúdo que esteja aqui já for de seu conhecimento, que você possa passá-lo para outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão poder ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Então, muito obrigado. Não deixem de assistir os vídeos, de comentar, de compartilhar, de curtir o vídeo para que mais pessoas possam assisti-los. A gente se vê nos outros vídeos e na semana que vem e na igreja. Vai ser um grande prazer encontrá-los. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus os abençoe.